Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Hoje tem outros jogos aí na Libertadores, mesmo com um resultado que complicou um pouco o Flamengo, né? O Flamengo precisa fazer saldo, vencer e ganhar bem, né? Os jogos aí contra a LDU e contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Joga em casa, né? O bom é que joga em casa, mas tem que melhorar e melhorar muito. A gente vai trazer aqui informação sobre cobrança, né? O Globo Esporte trouxe questão de cobrança entre os jogadores, também o Júnior, o Capacete, analisando a situação aí do Filipe Luís, né? Que a gente até comentou ontem na beira do campo, que ele estava um pouco apático na beira do campo. Não é comum do Filipe Luís, né, cara? O Filipe Luís, no seu começo, ele era muito enérgico e parece que está um pouco diferente. A gente também, falando sobre outras situações aqui, a situação do Wesley, que a gente fez uma apuração aí exclusiva, tá? O Flamengo está avaliando algumas propostas, a gente vai trazer aqui uma apuração exclusiva sobre a situação do Wesley, do lateral direito Wesley, e que o Flamengo prevê aí pelo menos 2 saídas que a gente vai falar aqui sobre isso, tá? Então a possibilidade sim do Flamengo negociar 2 jogadores aí, pensando até na questão da receita, né, do Flamengo, que deu uma queda nas vendas recentemente. A gente também traz aqui para vocês outras informações com um oferecimento da Caravana do Haroldo, né? Você pode garantir presença no Super Mundial de Clubes, na Libertadores da América, nos jogos do Flamengo receptivo da Libertadores, Flamengo e LDU, Flamengo e Deportivo Táchira. Você tem ingresso VIP e ainda hospedagem, translado, passagem, tudo com a Caravana do Haroldo. Ela não te deixa no aeroporto, pode procurar, entrar em contato que você não vai se arrepender. É espetacular a Caravana do Haroldo. Lembrar você também de emagrecer com a Mais Cabelo, com o tratamento Mais Slim. Estou fazendo Mais Slim na Mais Cabelo, lembrando que tem Mais Cabelo perto de você em todo o Brasil, né? Não é Puerto Cabello, é Mais Cabello. Olha só, a gente teve o Júnior Capacete, nosso Leovegildo do Gama Júnior, né? Falando do empate do Flamengo, falando sobre o Filipe Luís, e ele fala assim, o seguinte: essa é uma expressão que a gente não tinha visto ainda, que é a de preocupação. Já traz um pouco daquilo que aconteceu no jogo no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, que pela primeira vez o Flamengo foi dominado pelo adversário. E hoje não encontrou solução dentro do próprio jogo, nem com substituições e nem com o modelo tático. E aí, cara, eu sinceramente, é uma reação do Filipe Luís que a gente não está muito acostumado a ver, dele ali estático, sem entender nada, assim, parece que, né, o momento que eu vi ele mais enérgico foi com a arbitragem, quando ele recebeu o cartão amarelo. Não é muito comum a gente ver o Filipe Luís dessa forma, né? Não é comum o Filipe Luís estar dessa forma. O Júnior Capacete, então, comentou sobre essa reação do Filipe Luís, que ele nunca tinha visto o Filipe Luís dessa forma. Olha só, o Flamengo teve um discurso alinhado, segundo o GE, e cobrança entre os atletas em atuação ruim na Libertadores. Filipe Luís alega erros técnicos e atletas assumem responsabilidade em empate aí contra o Central Córdoba. A declaração do Filipe: os erros técnicos nos levam a perder a bola e temos que correr atrás da bola. Foram muitos passes errados mesmo, muitos, é impressionante. E na verdade nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com a bola. E com volume, criam chances e essa imposição sobre o adversário. Hoje perdemos muito a bola, tivemos muitos erros, fisicamente não estávamos bem. Então o Filipe expõe o problema físico no Flamengo. Tá? O tom do Filipe Luís na entrevista coletiva se estendeu para o vestiário, segundo o GE. Os jogadores demoraram quase 2 horas para deixar o estádio único Madre de Ciudades, saíram à 00:45, sendo que tinham decolagem para o Rio de Janeiro 1h30. Os erros técnicos foram destacados pelo treinador na conversa com o elenco. O grupo aí abraçou a responsabilidade, a mensagem externa foi de reconhecimento e cobrança, e na conversa com a imprensa após o jogo, os atletas do Flamengo admitiram os erros. Gerson
com 10 e Danilo com 8 foram os jogadores que mais erraram passes no estádio Único Madre de Ciudades. O Gerson foi o recordista de erros no jogo do Flamengo. O que está acontecendo com o Gerson? O que está acontecendo com o Coringa, que era o destaque do Flamengo? E eu vou aproveitar para falar sobre isso. Existe a possibilidade, sim, mesmo renovado, do Gerson e do Wesley serem vendidos agora no meio do ano, né, depois do Super Mundial, sendo que o City quer o Wesley antes do Super Mundial. Eles estão insistindo que querem o Wesley. O Flamengo reforçaria um time do Mundial. Eu vi muito torcedor, entrega, manda, pode mandar, leva no aeroporto. Depois vai se arrepender, porque é um grande jogador. Já foi criticado no passado, deu a volta por cima. Cara, é normal jogador passar por fases ruins. O Gerson mesmo. Já teve fase ruim, já entrou em fase boa, depois voltou para a fase ruim. É normal. Jogador de futebol, ele fica em altos e baixos, né? O Arrascaeta agora está numa sequência boa, mas quanto tempo ele ficou mal aí? Jogador de futebol é isso aí, cara. Ele oscila, né? E tem jogadores que ficam muito mais tempo na fase boa, mas a oscilação ela é normal. E a saída do Gerson e do Wesley, se for antes do Mundial, vai fazer muita falta. Eu acho que vai fazer muita falta para o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. O Danilo falou o seguinte, gente, olha só. Tecnicamente, como grupo, não fomos muito abaixo. Eu mesmo levanto a mão, falhei em uma quantidade de passes que não é habitual. O jogo não fica fluido e a gente perde muita. Olha só. O jogo não fica fluido e a gente perde muita posse de bola e precisa correr para recuperar. Ele ainda fala o seguinte: a gente tem que aumentar a cobrança entre nós, porque quando cometemos muitos erros, não jogamos bem. Eu gosto do Danilo, da sinceridade do Danilo. O Danilo falando que realmente errou muito, ele errou muito, e ele teve um erro ali que gerou aquele pênalti que depois foi anulado, mas que seria a derrota do Flamengo. O Flamengo estava praticamente eliminado. Começamos bem, mas depois abaixamos o nível. Não é desculpa, mas jogar de 2 em 2 dias é complicado. E é falar menos, trabalhar e mudar essa chave o mais rápido possível, foi o que falou o Gerson. Então os jogadores reclamando de jogar de 2 em 2, na verdade não é 2 em 2, é 3. Na verdade só tem 2 dias de descanso entre um jogo e outro. E descanso não, né? Que nem folga teve. É treino direto. Olha, a sequência de jogos tem pesado para o Flamengo aí, que completou então na Argentina sua 3ª viagem seguida, Botafogo da Paraíba, Cruzeiro e Central Córdoba. Tem sido muitas viagens, né? O Rossi falou, a gente cansou e errou muitos passes, o que dificultou ter o domínio do jogo. Então os jogadores do Flamengo culpam o cansaço pelo erro excessivo dos passes, tá? A gente sabe que o time deles batalha muito, ganha muitas divididas e faz uma pressão muito forte. E a gente não esteve fino com a bola, não conseguimos sair jogando. Viemos de um jogo ruim e mais uma vez não fizemos um grande jogo, tá? Então o Arrascaeta falando aí sobre essa situação do Flamengo perder muito a bola, não ter a bola, né? O Flamengo realmente errou muito, o que pesou aí para o clube voltar aí com esse empate. Porque, cara, até teve chance no primeiro tempo de ampliar com a Arrascaeta, uma outra hora ali que o Flamengo estava em cima dos caras, era para fazer ali 2, 3 no primeiro tempo, mas aí não aproveitou e acabou tomando empate e quase a virada, né? Se o VAR não chama, eu achei que o VAR não ia chamar. Eu até brinquei, só chamou porque são chilenos, chileno não se dá bem com o argentino. Olha, então os jogadores do Flamengo se cobraram depois do jogo, né? A informação é essa, que ficaram ali 2 horas, atrasaram para sair, ficaram no vestiário, se cobraram muito, isso é importante, vai precisar dos jogadores. E esse papo aí, ó, eu quero desmentir uma situação aqui. Eu vi gente já falando que tem panelinha, que jogador quer derrubar o Felipe Luiz, tem nada a ver com isso, são amigos do cara, jogavam com ele, adoram o Felipe, não tem essa de panela de querer derrubar o Felipe. Realmente o elenco está com problema de baixa físico, estão viajando muito, cara. Olha, não é, eu vou dar razão, os caras estão viajando demais, é uma viagem em cima da outra, é um jogo em cima do outro. Teve outras temporadas que foi assim, essa temporada vai ser maior por causa do calendário com o Super Mundial. Então os caras vão sentir, e o físico realmente não está ajudando, e quando o físico não está bem, o passe é errado, o passe sai errado, e aí o time inteiro errando muito passe. Não existe isso de combinar para derrubar o cara, panelinha, não tem isso, gente. Para com isso, não existe isso. E outra coisa importante para a gente falar, o Flamengo errou muito passe, perde gol e tudo mais,
Mas, cara, a gente sabe que o time, há pouco tempo atrás, estava jogando muito bem. Vai reencontrar, tem que... A questão é essa. É de você saber dosar o elenco ali, né? Eu não acho legal esse negócio de priorizar. Eu acho que deu um recado errado quando priorizou. Vamos priorizar. Não tem que priorizar. É isso, gente. Eu tô aí, então, contando que o Flamengo consiga aí dar a volta por cima, que é o mais importante aí. E muitos torcedores aí pedindo a volta do Jorge Jesus. Internamente no Flamengo, até trouxe mais cedo, há um movimento já querendo a volta do Jorge Jesus. Há uma cobrança muito grande no departamento de futebol. Há uma cobrança no Boto, no próprio Felipe, nas decisões e tudo mais. E se o Flamengo não classificar com um dos elencos mais caros, o elenco mais caro da América, a pressão ainda vai ser maior. Então o Flamengo precisa muito, né, dessa classificação. Infelizmente, né, num momento aí difícil no Brasil, no Rio de Janeiro, uma situação aí lastimável, né? Você vê os jogadores do Flamengo voltando de um jogo internacional na Copa Libertadores da América e sendo atacados, alvejados na linha amarela, assalto, goleiro do Flamengo, Rossi, argentino, né, um dos destaques do time nos últimos jogos e que até nas últimas temporadas é um grande goleiro, teve o seu carro, né, alvejado, 4 tiros, e isso aí é terrível. E, cara, o que muita gente não está prestando atenção, não está se ligando, é que isso pode atrapalhar muito o Flamengo. Primeiro, o jogador se manifestou, né, falando desse problema todo da violência no Rio de Janeiro, e que está bem, que a família está bem, apesar do que aconteceu, do susto e tal. E isso pode atrapalhar muito o Flamengo, porque o Flamengo tem muitos jogadores gringos e a família desses jogadores, a esposa desses jogadores, pode pressionar para que o jogador saia do clube. Isso aí é uma coisa muito grave, é uma situação muito grave e que me deixa muito preocupado. Eu, inclusive, em 2023, em 2025, esse ano, eu sofri a tentativa de assalto, minha esposa fugiu, deram vários tiros no meu carro, não pegou nenhum, incrível que pareça, e agora em 2025 eu tô com um carro blindado, bateram no meu vidro para roubar o meu carro, viram que era blindado, me xingaram e foram embora. Então é uma situação que cada vez mais está acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente ali na linha amarela, né, Avenida Brasil, e muitas vezes a pessoa chega no aeroporto, tem que passar por isso, o jogador chega de um jogo aí, uma viagem desgastante, passa por isso, e a família desses jogadores pode não querer mais ficar no Rio de Janeiro. Até o momento não há uma informação sobre isso, mas a gente sabe que esse tipo de coisa assusta. Há uma informação com relação a um jogador que o Flamengo está praticamente contratado, que é o Jorginho, do Arsenal, o volante, que vem para o Super Mundial de Clubes. Ele deu ok, a gente trouxe essa informação com exclusividade, né, no nosso canal. Na sexta-feira passada, ele deu ok para o Flamengo. Depois aí os jornalistas do mundo inteiro confirmaram essa informação. Dizem até que assinou um pré-contrato. A informação que eu tenho é que não assinou ainda esse pré-contrato. E o que eu tive de informação é que fontes ligadas ao jogador, staff do jogador, ficaram muito assustados com essa notícia do carro do Agustin Rossi recebendo tiros, né? E eu não sei até que ponto isso pode atrapalhar. A esposa do jogador é irlandesa, ele se casa no dia 2 de junho para chegar no dia 6 de junho ao Flamengo, se apresentar no Ninho do Urubu. Eu não sei até que ponto isso pode afetar na vinda de jogadores aí para o Flamengo, né, esses grandes reforços aí do futebol internacional, sabendo que está desse jeito a violência. Então, por isso que me preocupa muito essa situação toda. Eu, inclusive, estava com equipe no aeroporto, estou cedendo as imagens aí do Ângelo Furtado, que faz um trabalho em parceria comigo, para vocês utilizarem. A chegada do Flamengo por volta de 5h50 da manhã, e logo após essa chegada, que vocês têm as imagens aí, aconteceu a situação. Alguns jogadores mais novos da base vão no ônibus do clube, que pegam outro caminho, que vai para a Gávea, e outros
né? Ou vai para a Gávea, ou vai para o Ninho, agora depende da programação, mas os carros, né? E por sorte o carro do Rossi era blindado, isso é muita sorte mesmo, que o carro era blindado. Os carros dos jogadores sofreram essa tentativa de assalto, que outros veículos também no local sofreram, e graças a Deus não aconteceu nada com os jogadores do Flamengo, e a gente teve essa situação toda acontecendo. Mas foi logo depois dessa chegada. Eles chegaram da viagem 5h50 da manhã, 5h30 chegaram no aeroporto, 5h50 passaram ali para pegar os seus carros, e por volta de 6 horas da manhã isso acontece na linha amarela. Uma tristeza, a gente espera que isso possa se resolver